Graça e paz, irmãos. Que alegria poder estar aqui nesse dia, nos desafiando. Soube que tem pessoas aqui que falam árabe fluente na igreja agora. Vai perdoando aí se a gente cantou errado alguma coisa. Mas estamos nos desafiando no aprendizado do idioma. E a cada conquista a gente gosta de celebrar assim, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Sem mais delongas, vamos para o texto da palavra do Senhor, que está em João 12, do 1 ao 8. Eu estou lendo na ARA, então pode ser que seja um pouquinho diferente da sua versão. E depois, se você já quiser abrir aí, deixar de um lado, nós vamos ler também Mateus 26, versículo 13. Essa é uma pregação que Deus tem falado comigo já há 3 meses, irmãos. 3 meses que Deus está batendo a mesma coisa e falando comigo. E eu escrevo, daqui a pouco eu vou escrevendo mais. Quando eu fui ver, já tinha quase 12 páginas. Aí eu tive que reduzir, aí foi reduzindo, até chegar agora. Mas vamos ler comigo então? João 12. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que se não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse-lhe, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Abre lá comigo Mateus 26, o 13. Ele também é contando essa história, mas Mateus ele acrescenta uma fala final de Jesus, e ele vai dizer, Mateus 26, 13: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós apresentamos ao Senhor esse momento. Nós oramos ao Senhor pedindo mesmo que o Teu Espírito Santo venha soprar nesse lugar, Senhor. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo plante em nós sementes que vão frutificar no nosso coração. Nós oramos agora contra todas as distrações. No nome do Senhor Jesus, nós levamos cativo agora, no poder que é no nome de Jesus, toda mente ocupada, toda mente agitada agora, no nome do Senhor Jesus, para que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A palavra legado, ela vem do latim legatus, que significa enviado, ou aquilo que é deixado. Hoje é usado em diferentes sentidos. É uma herança material, então bens, recursos, finanças, que é deixado para alguém. Pode ser também material, como valores, princípios, crenças, cultura, ensinamentos. Ou uma marca deixada na vida de outras pessoas, como aquilo que permanece após a passagem dessa pessoa. Ela se parte e ela deixa algo plantado no coração de alguém, que frutifica e que faz aquela pessoa, então, seguir aquilo que ela ouviu outra pessoa deixando. Em síntese, legado é tudo aquilo que você deixa para as pessoas depois que você não está mais presente, seja por palavras, ações, valores ou ensinamentos. Eu queria começar essa mensagem contando sobre uma pessoa. O nome dele era Moisés Ribeiro da Fonseca, meu avô.
Meu avô partiu aos 82 anos. Ele era conhecido e intitulado como um presbítero com coração de pastor. Meu avô, ele levou o presbiterianismo para Nova Venécia, começando na sua casa. E ele se tornou presbítero e foi presbítero emérito ali em Nova Venécia, da igreja presbiteriana, durante longos anos até a sua partida. E ele era conhecido porque o que ele fazia? Ele pegava o seu único carro, o carro pequenininho, aí depois foi elevando, melhorando os carros, mas ele sempre pegava isso para ir aos distritos mais longes da região, buscar pessoas para levar à igreja. Então ele fazia isso todo domingo, ele pegava essas pessoas, levava para a igreja, discipulava, caminhava, apaixonado por ensino bíblico. Então ele amava a palavra, ele entrava no seu quartinho para estudá-lo e ficava horas e horas estudando. E nós, pequenininhos, ficávamos olhando aquilo ali, ó, onde eu vou votar? Eu vou estar lá no quarto, está estudando a palavra. Todos os dias aquilo ali se repetia. Meu avô, na sua partida, na semana que ele ia partir, ele estava aqui em Vitória, no hospital, e eu lembro de um episódio específico, de eu chegar ali para visitar, foi a última vez que eu vi meu avô vivo. Então eu cheguei para visitá-lo, e os médicos já tinham liberado a visita para quem quisesse entrar, assim, já era uma quantidade maior, não era mais só 2, então tinha uma quantidade maior de pessoas que poderiam visitá-los. E eu lembro de chegar uma mulher e aquela mulher começar a conversar com ele. E eu fiquei do lado dele, do outro lado, a mulher estava de um lado, eu do outro. E aquela mulher então começa a conversar com ele, e começa a agradecer a ele, começa, obrigado, seu Moisés, obrigado. E meu avô olhando para ela, obrigado, porque o Senhor atravessava, ia lá no nosso distrito, a mais de 1 hora de Nova Venécia, você ia para lá, buscava a gente e levava para a igreja. E por conta disso, sabe o meu marido que se converteu? Hoje ele é pastor da igreja presbiteriana. Por causa do seu esforço, da sua vontade de atravessar e levar uma pessoa. Hoje eu estou aqui para te dizer, ele é pastor. Ele está continuando a obra. E eu lembro daquela mulher sair, meu avô segurar minha mão, ele olhar para mim e falar assim, Deus que trouxe ela aqui. Para me lembrar de que tudo que eu fiz não foi em vão. Que o meu trabalho não foi em vão, que o meu esforço não foi em vão, que o meu gasto com finanças, com gasolina, com manutenção do carro não foi em vão, porque hoje tem pessoas que estão seguindo a Cristo. No velório do meu avô, eu não sei explicar, eu nunca tive um velório como aquele, porque as pessoas chegavam para a gente, e ela não vinha assim chorar, abraçando, falando, olha, sinto muito, elas chegavam assim, ó, olha, por causa do seu avô, eu estou aqui. Olha, por causa do seu avô, tem uma igreja plantada em tal lugar. Olha, por causa do seu avô, e a gente tristes pela morte, mas com o coração confortado de ouvir, o seu avô deixou um legado. Domingo, agora para uma outra história, domingo nós estávamos numa outra igreja aqui, uma igreja presbiteriana em Fundão, pregando a palavra lá. E aí a esposa do pastor chegou e falou, olha, você é lá da vida, né? Uhum. Pastor Valdeci me batizou. Aí eu, pastor Valdeci me batizou. Toda vez que eu voltava de viagem, o marido tinha um ministério em São Paulo, eu ia lá na vida. O pastor Valdeci não lembrava de mim, não. Eu chegava lá, ele, não lembro de você. Mas quando eu falava quem era minha mãe, o pastor Valdeci lembrava. Eu falava, não, sua mãe eu lembro. Ela era de uma congregação em Barcelona. E ela falou, toda vez que eu chegava de São Paulo, eu ia lá na vida. E assistia o culto lá. Legado. A IEV tem um legado. Talvez você está pensando assim, alguma coisa te faz, quando você escuta a palavra IEV legado, alguma coisa te chama a atenção em relação a isso. Talvez o legado seja pastores que amam a palavra do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Talvez o legado seja a reputação da IEV. Talvez o legado seja ministros de louvores, músicos que cantam a palavra, que louvam a Deus e cantam canções que vão mostrar e apontar para Cristo. Não sei qual o legado que você pensa, mas a IEV tem um legado. Os pastores aqui têm um legado, e talvez eu e você, nós também temos um legado. E a pergunta nessa noite, o tema que eu quero pensar com você nessa noite é,
Que legado eu deixarei aqui na terra? Que legado eu vou deixar aqui? Olhando para essa história e o que essa mulher fez, quais os legados que eu vou aplicar, que essa mulher deixou? Porque Mateus 26 diz, olha, onde esse evangelho for pregado, vai ser contado o que essa mulher fez. Qual o tipo de legado? Então, o contexto aqui da situação era a preparação da Páscoa. Então, a cidade ali de Jerusalém, o povo saía das suas cidades e ia para Jerusalém. Então, a cidade aumentava quase 5 vezes a sua população. Os principais líderes da época iam para lá. Então, você vai ler aí na continuidade, vai mostrar que Herodes estava lá, Pilatos estava lá, o pessoal... Todos os líderes importantes e influentes da região, seja do Império Romano ou os religiosos, estavam em Jerusalém. Estava todo mundo na região. Mas Jesus ele vai para Betânia, nessa preparação. E ele está em Betânia. Nesse círculo, contando os últimos dias para a Páscoa. Nos evangelhos, aqui nos 4 evangelhos, essa passagem está descrita. Em Mateus e Marcos, eles vão falar que era a casa de Simão, vão dar alguns detalhes sobre isso. João, eu acho que ele às vezes ele era meio fofoqueiro e entregava os irmãos, aí ele vai dizer, olha, Judas falou isso, porque nos outros eles não estão, mas aqui é só uma brincadeira, viu, irmãos? Mas ele começa a dizer, então, olha, Judas que falou isso, e ele falou isso porque ele era ladrão, ele roubava lá. Então João começa a trazer mais algumas coisas, informações para a gente do que está acontecendo, dá os nomes dos personagens, ali as pessoas que estão à vista. Mas o contexto é a principal festa do povo. E nós sabemos, olhando a palavra, o que estava para acontecer nessa festa. Jesus ia ser entregue, ia morrer, pagar o preço dos nossos pecados, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui louvando, exaltando o nome do Senhor. Então, que legado eu vou deixar na terra? A primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher, olhando para a vida dela, é que essa mulher deixou um legado de rendição. Essa mulher deixou um legado de entrega, de rendição total, de renúncia. Olha o versículo 3 aí que está dizendo de João 12. Olha o versículo 3 comigo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Maria, ela entrega o que tinha de mais precioso como demonstração de amor a Cristo. Ela renuncia, ela entrega de uma forma rendida. E ela era aquela que já tinha escolhido a boa parte de ficar aos pés de Jesus, ela já tinha escolhido estar ali ouvindo os ensinamentos, ela já tinha escolhido quando o irmão dela morre, Lázaro morre, ela já tinha escolhido chorar aos pés de Jesus quando ele chega e se derramar diante dele. Ela já sabia quem era Jesus. Ela tinha uma vivência, ali era uma casa que toda vez que Jesus passava, ele entrava, ele parava, eram amigos pessoais, eram pessoas amadas por Jesus. E ela chega nesse lugar, ela pega algo caríssimo. Esse perfume de nardo não é produzido em Israel, ele era produzido na época, perto das cordilheiras do Himalaia, era muito caro. Era muito difícil, não era todo mundo que tinha. As pessoas compravam isso de gota em gota. E ela está entregando um vaso inteiro do melhor perfume da região, do melhor perfume da época. Ela está rendendo isso. Ela está deixando um legado que nos ensina essa rendição completa diante da presença de Jesus. Jesus está na casa,
E se Jesus está na casa, eu rendo a Ele tudo. Se Jesus está na casa, eu rendo a Ele o meu melhor. Eu entrego a Ele o meu melhor. E ela está nos mostrando esse ato de render, de renunciar a algo importantíssimo para ela. Porque a rendição, ela anda paralelo com a vida de renúncia. Eu não sei você, irmão, mas quando você compra um perfume caro, geralmente você não joga tudo de uma vez, né? Você vai usando pouquinho em pouquinho. Tem gente que joga só numa parte e vai passando, né? Ela está fazendo o quê? Ela está quebrando um vaso do perfume mais caro e derramando tudo em Jesus. Tudo em Jesus. E a renúncia que ela nos chama, a renúncia cristã, é uma atitude voluntária de abrir mão de algo, seja pecado, desejos pessoais, vontades legítimas, ou até mesmo bens materiais, por amor a Cristo, por amor à dependência em Jesus, por amor à presença gloriosa do Senhor. E é isso que ela está fazendo, ela está se rendendo totalmente. Os aspectos centrais de uma renúncia, muitas vezes, é negar a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Está lá em Lucas 9:23. A renúncia exige também uma submissão total à vontade de Deus. É dizer como Jesus disse no Getsêmani: não seja como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, mas a sua vontade. A renúncia vai exigir de nós o olhar correto, não pelo que é temporário, mas pelo aquilo que é eterno. Eu não olho mais para o agora, o que eu vou perder agora, o que eu vou deixar de ganhar agora, mas eu olho pelo aquilo que é eterno, o que eu vou levar de eternidade a isso. E ela é fruta de um amor por Cristo. Se eu amo a Deus, eu estou apto a renunciar a qualquer coisa que Ele me pedir agora. E talvez nesse culto Deus vai te pedir alguma coisa. Talvez nesse culto Deus vai te pedir alguma renúncia. E qual vai ser a sua resposta diante disso? A de Maria foi realmente entregar tudo. O seu melhor. Aquilo que ela podia, que tinha acesso ali. Charles Studd disse uma vez: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Se Ele é Deus, se Ele veio e morreu por mim, pelos meus pecados, se Ele me deu acesso ao Pai, se Ele me trouxe a vida eterna, nada que eu fizer chega perto do que Ele fez e de quem Ele é. Nada que eu faça. Irmãos, quando eu estava pensando nessa palavra, Deus veio me confrontando muito sobre isso, sobre essa renúncia. E aí Deus, falando comigo essa semana, Deus me fez perceber, irmãos, que eu tenho pecado. Qualquer irmão pode olhar para o meu corpo agora e vai saber do que eu estou falando. Eu tenho pecado. E se essa palavra não começa em mim, ela não vai chegar até os irmãos. Ela precisa começar em mim. Eu tenho pecado, eu estou aqui diante da igreja dizendo isso, pecado com o meu corpo. É templo do Espírito e eu não estou cuidando dele, irmãos. Desde que a gente chegou, os irmãos sabem o que tem acontecido conosco. Isso não é uma justificativa, mas quando começou a mexer com as coisas nossas emocionais, eu comecei a comer e descontar tudo na comida. Tudo. Todas as minhas emoções eu jogava na comida. Ia comendo. Irmãos, eu já engordei 10 quilos desde que eu cheguei aqui no Brasil. Estava bem, comia para festejar. Estava mal, comia para chorar. Tenho pecado e estou aqui diante da igreja
renunciando a isso, porque isso não vai mais tomar a minha vida. E eu estou aqui agora, de frente à igreja, autorizando a qualquer irmão aqui está autorizado a pegar meu número com os pastores. Alguns amigos aqui têm meu número, está autorizado agora a mandar mensagem para mim, qualquer dia, qualquer mês, falando: irmão, como que está isso? Você está emagrecendo? Qualquer irmão, vocês estão autorizados agora, no nome do Senhor Jesus, a fazer isso, irmãos. A me cobrar sobre perda de peso, a me cobrar sobre mudança de alimentação. Qualquer irmão aqui está autorizado a fazer isso. Porque eu não posso colocar nada à frente de Deus. E eu tenho feito isso com o meu corpo. Em vez de lançar sobre ele as ansiedades, em vez de lançar sobre ele meus medos, em vez de lançar sobre ele a dor, eu tenho lançado sobre a comida. Isso é pecado, e eu estou confessando aqui na frente dos irmãos agora, no nome do Senhor Jesus. E talvez você precisa fazer isso agora também, renunciar a alguma coisa. Você sabe agora que você tem que fazer isso. E eu estou fazendo isso na frente dos irmãos, e talvez Deus está falando com você agora sobre alguma coisa. E eu queria que você fechasse seus olhos e dissesse: eu quero orar por mim, eu também quero orar por você. E como eu falei, qualquer irmão aqui está autorizado agora a pegar o meu contato e me mandar mensagem sobre mudança de hábitos. Me lembrar todos os dias, se você quiser, de que meu templo é templo do Espírito, meu corpo é templo do Espírito. Eu não posso fazer isso com o meu corpo. E eu não sei você, talvez você precisa fazer alguma coisa hoje diante de Deus. E se você quiser, esse momento é agora, de você renunciar a alguma coisa que Deus está colocando. Talvez seja o dinheiro, irmão. O dinheiro virou senhor da sua vida. E você está andando pelo dinheiro e não consegue mais andar olhando para o Senhor como uma dependência total nele. Talvez seja um político. Você está mais pensando no político do que no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus pode ter vindo no Brasil e mudar. Mas você está pensando muito mais no político. Talvez seja isso, você precisa renunciar a isso agora. Nós vamos orar, irmãos. Estamos mudando tudo o script aqui. Mas o Espírito Santo está nesse lugar. Eu não sei o que você precisa orar agora, mas eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor agora, no nome do Senhor Jesus. Você vai renunciar àquilo que Deus está colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos agora. Senhor, eis-nos aqui, Pai, carecemos da sua misericórdia. Começa em mim, Deus. Olha o que eu tenho feito com o meu corpo, Pai. Perdão, meu misericórdia, Senhor. Perdão do que eu tenho feito, ó Deus. O Senhor tem me dado uma mensagem para pregar, ó Deus, nas nações, mas se eu não cuidar do meu corpo, como eu vou chegar lá, Pai? Me perdoa, Senhor. Me perdoa hoje, no nome do Senhor Jesus, pelo que eu tenho feito com o meu corpo. Me perdoa, Deus, por lançar as minhas ansiedades, os meus medos, e deixar as emoções me governar em transferência para comida. No nome do Senhor Jesus agora, Pai. E eu oro pelos meus irmãos. Talvez o Senhor está tocando agora neles. E talvez seja muito difícil para ele renunciar agora, mas nós clamamos: Espírito Santo. Espírito Santo, mostra o benefício de andar com você. Mostra o benefício de render totalmente a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nos molda, Senhor, nos transforma como Igreja Evangélica Vida. Nós queremos deixar um legado, Senhor, aqui no bairro, no município, na região e nas nações, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nos molda, nos transforma, ó Deus, agora no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não é da boca para fora não. Vocês estão autorizados agora a me cobrar sobre isso. Porque o Senhor precisa ser Senhor total da minha vida. Ele não pode dividir lugares. Minhas emoções não podem me governar. O Espírito Santo pode me governar e tem que me governar. Amém? Quando Deus faz, irmãos, mudam umas coisas aí, é difícil. Vamos lá. Mas é bom demais. Segundo legado, irmãos, que o Senhor deixa para nós aprendemos com essa mulher,
é o legado de uma adoração extravagante. Nós lemos no versículo 3 o que ela faz com perfume, a forma como ela chega, ela derrama o perfume, ela pega os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus. E a adoração, ela é algo mais profundo. Adorar é uma escolha. Adorar é um estilo de vida. Adorar é reconhecer a grandeza do Pai, reconhecer quem Ele é, e à medida que você compreende quem Ele é, você começa a se tornar ainda mais dependente, você vai transportando isso para a sua vida, e você vai se moldando, à medida que você descobre quem Ele é, e isso começa a louvar a Deus, isso começa a render glórias a Ele, porque a sua vida vai sendo transformada à medida que você vai conhecendo Ele. À medida que você vai compreendendo mais do Senhor, a sua vida começa a mudar, e sua vida começa a ser um estilo de vida totalmente de um adorador. A adoração, ela requer sacrifícios. Você passa a viver para Deus, o que inclui deixar a vida passada, o que inclui deixar os nossos hábitos anteriores. Ela começa a nos governar, Deus começa a nos governar. Porque Maria, ela não deu apenas um presente, mas ela se derramou junto com o perfume. Ela não só quebra o vaso, ela não só derrama o vaso perante Jesus, mas ela se derrama junto, nos ensinando coisas poderosas, nos ensinando que é muito mais importante não só um ato, mas o seu derramar perante a Deus. O custo disso, esse perfume custou mais de 1 ano de trabalho, para ela poder comprar de gota em gota. 1 ano de trabalho era o custo desse perfume. Custava a honra dela, porque 1 Coríntios 11:15 fala sobre o cabelo comprido ser a glória da mulher. Ela está pegando não só um perfume muito caro, porque eu não sei você, mas juntar dinheiro é difícil, não é não, irmãos? Imagine juntar o dinheiro de 1 ano inteiro de trabalho. Ela está pegando isso, que talvez foi muito difícil para ela. Na cultura da região, a mulher, quando chegava na adolescência, ela começava a juntar esse perfume, comprava esse perfume. Ela ia comprando aos poucos, porque esse perfume era usado no casamento. Então, sabe-se lá quanto tempo ela levou para conseguir juntar isso. E isso falava muito mais do futuro dela, porque se ela usava no casamento, ela está entregando até o futuro dela. Ela está sacrificando até o futuro dela perante a Jesus, perante a quem Deus é. É uma oferta sacrificial, não é do que sobra, não é de um valor pré-determinado, mas de algo que lhe custa muito. E ela está derramando em Jesus. Ela está derramando não só o perfume, ela está pegando o seu cabelo e está limpando, como sinal de total rendição e uma adoração extravagante que ultrapassa os limites de um só levantar a mão na hora do culto. Ultrapassa o só dizer glória a Deus, aleluia. Ultrapassa, é a vida dela, ela está pegando o cabelo dela, ela está se derramando, ela está entregando o perfume e ela está limpando os pés de Jesus, ungindo Jesus. Um grande erro que nós temos quando nós falamos de adoração é colocar a adoração ligada à música, ou em momentos. Não, eu vou ali agora adorar a Deus. Não, a nossa célula vai começar agora, a gente vai ter um momento de adorar a Deus. E nós colocamos isso como momento, mas não é um momento, é o nosso diário. Deus é muito mais adorado na nossa vida ordinária, quando nós apontamos para Ele, quando as pessoas reconhecem que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida.
Quando no seu dia a dia você chega no seu trabalho e você começa a falar, e a pessoa percebe pelo seu falar que você é diferente. É esses adoradores que adoram em espírito e em verdade que o Pai procura. É esses adoradores que adoram com a sua vida. Sua vida é uma carta viva. Sua vida exala o bom perfume de Cristo. O pastor Gerimar Araújo disse uma vez que o crente ele não conta mentiras. O crente canta mentiras. Porque muitas vezes nós estamos cantando coisas aí que a gente não está vivendo. E a gente está falando coisas e louvando ali eu vou gastar minha vida. Ô Senhor, gastarei minha vida. Mas na primeira oportunidade de gastar a sua vida, você foge. Eu fujo. Então, mais do que canções, Deus nos chama uma vida de adoração. Uma vida de rendição. De pegar o nosso vaso, nosso melhor, e derramar perante Ele. A Natália, fui até hoje falar ali com ela, Natália, vou usar você aí, viu? Mas a Natália, uma vez, ela falou assim, em vez da gente a gente só quer queimar. Deixa queimar, eu quero queimar na presença do Senhor. Nós precisamos escolher entender o que cantamos e adorá-lo com a nossa vida. Nós o adoramos quando escolhemos dizer a verdade, quando obedecemos nossas autoridades, quando fazemos o que é correto. Nós o adoramos quando nos fazemos peças importantes para que o reino dele venha na nossa cidade, quando nos dispomos a servir, quando damos o nosso melhor e quando nós seguimos o ensino de Jesus. Irmãos, nós precisamos olhar a adoração de uma forma muito radical. Nós precisamos olhar a nossa vida de adoração como um ato de sobrevivência. A presença de Deus como um ar que eu respiro. Sem Ele eu não tenho como viver. Se eu parar de adorá-lo, eu morro. Essa mulher nos ensina uma adoração extravagante, radical, uma vida de rendição total. E ela também nos ensina sobre um legado profético. Olha o versículo 7 aí comigo. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem. Mateus 26:12 vai dizer: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Maria parece ser a única que sabe o que está acontecendo. Jesus falou para um monte de gente que ia morrer. E aí eles começam: não vou deixar isso acontecer, não, isso não vai acontecer. Eles começam ali, alguns vão silenciando, não, essa é outra coisa. Mas Maria parece ser a única que entende o que realmente está acontecendo. Jesus vai ser morto. Ela parece ser a única que carrega algo profético dentro dela, dizendo: ok, eu sei o que vai acontecer e eu preciso responder a isso. Então ela pega e derrama o perfume. Se você vai estudar um pouquinho sobre como era feito o processo da Páscoa, você vai ler ali em Êxodo, quando é instituído, o cordeiro era separado e ficava ali na casa daquela família. Aquela família tinha contato com o cordeiro, preparava, porque eles precisavam fiscalizar, precisavam olhar se o cordeiro realmente estava puro, se não tinha nenhuma mancha, se não tinha nenhum defeito, porque o cordeiro que ia ser sacrificado era um cordeiro puro. E eles precisavam olhar isso, eles precisavam acompanhar de perto. Mas para esse cordeiro, então, ter acesso à família, eles precisavam fazer, então, alguns procedimentos. Como passar óleo nele, limpá-lo. Eles pegavam, na cultura judaica eles fazem isso,
Eles pegavam e preparavam o cordeiro para aquele período onde o cordeiro ficaria próximo da família. Muitas casas não tinham esses quintais todos, então era um espaço pequeno onde o cordeiro ficava. E agora Maria parece ter entendido que diante dela estava quem João Batista tinha dito, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela entendeu alguma coisa que as pessoas não entenderam, e ela então começa a preparar o cordeiro para ele cumprir o propósito dele. Ele vai morrer pelo meu pecado. E ela começa então a ungir Jesus, a preparar, e Jesus fala, olha, ela fez para o meu sepultamento. A profecia, ela nunca foi um ato de prever o futuro só. Seu papel bíblico é muito mais amplo, é revelar a vontade de Deus, é chamar o povo ao arrependimento e à obediência, é consolar, edificar e exortar, é anunciar juízo e esperança, é apontar para Cristo. E Maria está fazendo um ato profético ali. Ela sabe o que vai acontecer com Jesus, ela tem ciência do que vai acontecer, então ela cumpre algo, preparando Jesus para que ele cumpra o propósito dele. Ela entendeu o que ninguém estava entendendo. Jesus estava dizendo para todos os discípulos, para todos ao redor dele do que ia acontecer, mas ela é a única que prepara Jesus para cumprir os propósitos dele. Maria, ela escolheu agir em profecia e fazê-la no tempo certo. Ele já tinha dito que ia morrer, mas só ela vai lhe preparar para isso. Maria não só apontou o que viria, mas mostrou que essa era a vontade perfeita de Deus, que seu filho fosse dado como ovelha muda por nós, para ser sacrificado pelos nossos pecados. O seu ato nos chama a nos arrepender por não sermos profetas para essa geração, irmãos. Será que nós estamos apontando para Cristo? Será que nós, nesse tempo, temos nos levantado e apontado pelo que Deus quer fazer? Pela vontade do Senhor, aquela era a vontade do Senhor. Entregar a Jesus para ser sacrificado, e ela percebe, ela aponta, ela faz um ato para isso. Será que nós estamos fazendo um ato, principalmente nesse dia que nós estamos falando sobre a nossa nação? Será que a nossa vida está fazendo um ato profético sobre a nossa nação? De clamar ao Senhor, de orarmos para o Senhor vir na nossa nação, mudar a nossa nação. Será que a gente ainda tem essa sensibilidade espiritual, irmãos? Para olhar e perceber que aquilo que Jesus está falando vai se cumprir. Maria fez e fez no tempo certo. Fez e fez no tempo certo. Quando as mulheres vão lá no túmulo para preparar o corpo de Jesus depois que Jesus morreu, chegam lá e o anjo fala, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Elas foram preparar depois, mas não tinha mais corpo. Mas Maria preparou antes. Maria preparou antes, no tempo certo. Nós somos chamados para nos levantarmos como profeta para agora, para esse tempo, para orarmos pela nossa nação, profetizarmos pela nossa nação, nos levantarmos e apontarmos para Cristo. É para esse tempo, é para agora, que eu e você somos chamados a apontar para Cristo. Ela então nos ensina um legado de rendição. Ela então nos ensina um legado de adoração extravagante. Nos ensina um legado de profecia, um legado profético. E ela também nos ensina um legado de serviço e missão.
Jesus vai falar no 26:13 que nós lemos, né? Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. O que ela fez é que seria contado. Não foi o que ela falou, mas a sua ação para com Deus. Maria entende que o que Deus valoriza não são só os grandes argumentos, os grandes sermões, mas é aquilo que nós fazemos em ação. O que João nos exorta lá em 1 João 3,18, olha, vocês devem amar não só de palavras, mas de ação. Maria, ela faz uma ação, um serviço, ela prepara o corpo de Jesus, e esse serviço dela será contado para todas as nações. Essa ação dela será contada. Ela não fez um discurso, ela não procurou holofotes, ela não procurou ser vista, ela apenas serviu a Jesus. Ela apenas entregou o melhor para Jesus. Foi criticada, porque muitas vezes quando nós nos levantamos para dar o nosso melhor e a servir a Jesus com intensidade, nós somos criticados. Ela foi. Se levantam lá e falam, olha, ela poderia pegar isso daí e dar para os pobres. Seria muito melhor. Ela recebe crítica, olhares, talvez muitos olhares de julgamento pelaquela ação dela. Mas ela entendeu quem estava ali e o que ela precisava fazer. O que nós podemos então oferecer para Deus, para que a missão do Senhor seja feita? O que eu e você podemos fazer? Maria ofereceu o seu melhor para ver Jesus cumprir o propósito dele. O que eu e você então podemos oferecer perante Deus para que povos, tribos, línguas e nações conheçam ao Senhor? O que nós podemos oferecer? O que eu e você podemos nos derramar perante o Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra? Nós realmente estamos fazendo o que podemos? Quando ela quebra o vaso, ela entrega tudo o que ela tinha de mais valor para fazer um único ato que seria contado para todas as nações. No livro A Encruzilhada do Ocidente, Marius Barr disse que o islamismo envia só para os Estados Unidos mais dinheiro para a causa expansionista do Islã do que a igreja protestante envia para o mundo inteiro. Se eles fazem isso por uma mentira, o que nós estamos fazendo diante da verdade que é Jesus? Isso é só para a gente pensar. O que nós estamos fazendo? Isso não tem só a ver com dinheiro, isso não tem só a ver com o investimento, isso tem a ver com a nossa vida, porque Maria só não quebra o vaso, ela também se derrama ali com perfume. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, com as oportunidades que Deus tem nos dado, com as pessoas ao nosso lado, que Ele tem colocado ao nosso redor? O melhor investimento que eu e você podemos fazer nessa vida é investir naquilo que é eterno. Hernandes Dias Lopes disse: a semente que multiplica não é a que comemos, mas é a que plantamos. O que eu e você estamos plantando na terra e nós vamos deixar de legado na terra? Há coisas que não podem esperar, irmãos. Há situações que não podem esperar. Talvez uma pessoa no seu trabalho que está ali com muitos problemas, pensando em muitas coisas ruins, do seu lado, não pode esperar, está do seu lado ali.
o que nós estamos fazendo. Nós demonstramos nosso serviço e missão através de ações práticas que revelam o amor de Cristo por meio de nossas vidas. Isso vem através de um testemunho, isso vem através de uma oração, isso vem através de uma conversa, isso vem através de quando nós servimos as pessoas, nós discipulamos as pessoas. Irmãos, eu não sei aqui, mas todas as igrejas que nós passamos, os ministérios têm ministérios muito grandes, mas quando falam em discipulado, ninguém quer discipular. As pessoas deixaram o discipulado de lado. Eu não tenho tempo, eu não tenho mais, minha rotina é muito pesada. Mas nós demonstramos amor ao Senhor servindo, aproximando outras pessoas de Cristo, conectando outras pessoas a Cristo. Há coisas na vida que ou você faz agora, ou você não vai ter mais outra oportunidade de fazer. Maria nos ensina, e ele deixou para nós um legado de alguém completamente rendida a Deus, de alguém tão apaixonada por Jesus, ao ponto de cometer o ato de adoração mais extravagante já visto. Alguém que percebe o que Jesus falou e responde isso em forma de profecia, profético, apontando para o cumprimento do que ele vai fazer. E de alguém que através do que fez, do seu serviço, as nações vão ouvir falar. Eu queria passar um vídeo para a gente encerrar, bem rapidinho, só para a gente encerrar Para quem é visual aí, vai conseguir também ter uma noção. Então pode passar o vídeo para a gente. Coloca do início de novo. E ouvimos as histórias dele. Queria que tivesse alguma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Puxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? Uma medida e meia? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. 300 denários. Um ano inteiro de salário. Você pode tirar o resto do ano de folga. O que aconteceu? Que isso, Maria? Isso é Nardo. Maria, o que está fazendo? Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Onde quer que o Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. Queria que tivesse alguma forma de retribuir.
Glória a Deus. Aleluia. Pastor, a verdade, irmãos, é que Betânia continua pequena, a casa de Simão já não existe mais, mas o que aconteceu naquela casa reverberou até o dia de hoje e continuará em todo o mundo até o dia que Cristo vier. A pergunta é: o que vai reverberar da sua casa? O que vai reverberar da sua vida? O que vai reverberar da sua célula, da IEV? O que deixaremos de legado na terra? Deus nos abençoe a andar como essa mulher, reconhecendo quem está na casa. Deus nos abençoe, irmãos. Pastor.